Equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Boa noite, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente. Aqui é o Luan, o Milhouse. Boa noite, eu sou o Kiff, ou Felipe, começando a Troca Equivalente, a sua dose semanal de curiosidade e conhecimento. Afinal de contas, toda curiosidade gera um conhecimento. Ou como diriam dois garotos amestrinos, do Cacuca. Olha, já tá decorando. já tá querendo falar, daqui a pouco é ele que solta a frase, o bordão. Não, isso daí eu vou deixar pra você, continua você. E hoje, cara, é um tema assim, vamos dizer que não é nem um tema, é um filme. Sim. E que filme, assim, psicologicamente falando, bem pesado. Sim. Cara, esse filme, assim, na época, cara, deu o que falar, né? Cara, eu acho que até hoje também ele dá muito o que falar. É um assunto, assim, bem irreverente de ambos os pontos de vista, tanto psicológico quanto o ponto da vida, assim, né? Experienciada, por assim se dizer. Ó, quem não assistiu ou já assistiu, cara, esse filme Bicho de Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro, né? Não, o famoso Xerxes de 300 Isso. ou Vera Verão para os mais próximos. Cara, esse filme... Eu já tinha assistido ele, né? Sim. Quando lançou. Mas reassisti-lo, cara... Ver que as coisas não mudou muito daquela época pra cá, né? Não, o contexto em si o contexto abordado, né, da psique no filme é algo assim que, independente dos tempos, vai estar ali sempre presente. É algo que vai desde, por falta de palavra melhor, vai desde Nietzsche a Freud, por Sim, assim dizer. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho como é que surgiu, né? Sim, por favor. Ele é um filme autobiográfico, né? Sim. Baseado no livro Conto dos Malditos. Isso. Que conta a história do... Nossa. Cara, é melhor usar o nome do neto, que é mais fácil, porque esse Austrégésio, nossa, cara, é um nome muito longo, assim, pra se lembrar. E é baseado na história dele. É baseado na história dele, o que ele sofreu, né? No entanto, com o pai, né? Vale ressaltar que como a gente está abordando o conto autobiográfico dele e o ponto de vista dele do livro, a gente não tem uma segunda opinião para opinar sobre o caso da família. A gente vai abordar basicamente o que a gente acredita que é o enunciado da família no filme. Sim. Mas a gente não tem o ponto de vista dos familiares em si. E detalhe, né? Pra quem não assistiu o filme, vai ter spoiler. Alerta de spoiler, como diria o Sheldon. Exatamente, vai ter alerta de spoiler aí. Porque, cara, não tem como não falar do filme e não, né? E não citar algumas coisas. Cara, eu tinha comentado com você, lamento, peço perdão, Luan, porque o pessoal ia gostar muito, porque pela primeira vez aí, ó, pra quem tá acompanhando os programas, eu tinha separado todo o dossiê disso escrito. Cara, eu consegui separar esse filme nos 3 atos, perfeitamente, após umas 2 assistidas. O que eu fiz? Deixei em casa. Palma pro Gui. Ó, se o vídeo não ficar muito bom, se o programa não ficar muito bom, a culpa é dele. Mas tipo assim, eu vou falar o que eu lembro. Ainda bem que eu escrevi, eu costumo lembrar algumas coisas que eu acabo escrevendo. Mas vamos começar pelo primeiro ato. Sim. A gente já é surpreendido, assim, logo de início, com a carta do neto ao seu pai, no caso Wilson, né? Ambos Wilson. Sim. Pai e filho.
Cara, ele declara abertamente uma ameaça ao pai. Ele fala que ele bateria no pai e que tá mostrando pra ele a porta de entrada pra não bater nele. Justamente. Porque ele não se esqueceu em nenhum momento do que ele fez com ele em si. Então Sim. a gente já começa esse filme com um tema bem pesado, que seria a vingança, a raiva e a vingança. Justamente. Porque, assim, como a gente não sabe, né? Porque é o primeiro ato do filme, então a gente não sabe o que iria acontecer. Exato. A gente não sabia, só sabia que tinha uma promessa de vingança, mas não Exato. sabia qual o motivo, o que tinha, e qual que tão era a pesado motivação seria, por trás né? da vingança. Porque um filho ameaçar o pai de ou uma surra ou de morte. Ou de morte, né? Algo bem pesado. Bem pesado pro início do filme. Ó, o Wellington já apareceu aí. Wellington, boa noite, meu nobre. Então, o assunto de hoje é o filme Bicho de Sete Cabeças. É. Se você não assistiu ou já assistiu, assista novamente, porque o filme é muito bom. E é um ponto, assim, interessante, porque, assim, como eu falei, a gente vai abordar tudo que foi dito assim, o que foi passado, né, no filme. Não dá pra ser conciso e ser muito preciso com relação aos fatos, porque a construção do livro para um filme, cara, muita coisa cortada, isso é fato. Isso eu digo. Certeza. Tô eu aqui que já acompanho, entre aspas, a saga Millennium, já acompanhei a saga Crepúsculo em filme, a saga Harry Potter, a saga Percy Jackson. Cara, nunca em parte alguma vai ser 100% fiel ao que está escrito no livro. Exatamente. Então a gente pega essa construção e a gente volta, o filme acaba fazendo você voltar 2 anos antes. Sim. Para você tentar entender o que aconteceu. E a gente se encontra num contexto em que você vê o Neto, o personagem do Rodrigo Santoro, com a sua família, tendo basicamente um almoço. Sim. E ali, acho que a irmã dele acaba levando uma torta de morango. Sim. E ele está acompanhado de uma menina. E já logo nesse primeiro início do filme, tudo isso aqui ainda é o primeiro ato, tá, gente? Pra quem não sabe, normalmente os filmes são divididos em 3 atos. Então, quando a gente for mudar pro próximo ato, eu vou dar um gasling ou talvez um alerta de spoiler pra vocês. E ele tá acompanhado de uma menina e você vê que ambos, dentro daquele contexto da família, eles são bem distantes. Eles são os que mais estão, por assim dizer, deslocados daquela família. Justamente. Que, no entanto, quando o pai dele nem sabe que a menina tá na casa, né? Exato. Ele chega e fala assim, opa, quem é essa daí? Ele nem sabia quem ela era, se era namorada, se era amiga, o que era do filho deles. Que ele fala, quem é essa menina? E ele até acha estranho. Daí a mãe dele, ele não troca nenhuma palavra com o pai dele, só pega um pedaço da torta, dá pra menina e pega o dele e some, vaza. E já vê que ali já tem, querendo ou não, já tem um conflito, né? Isso, você já nota que a família não é totalmente estruturada, você nota que não há aquela unidade de família, por assim se dizer. Você sabe que tem alguma coisa quebrada ali. Sim. Você não consegue identificar o que, mas sabe que tem alguma coisa quebrada. Então a gente parte pros amigos do Neto. Justo. Os amigos dele é um caso à parte, porque, tipo assim, eu até anotei no dossiê, no vulgo dossiê, que aparentemente eu posso dizer que todos eles ali são classe média. Não tem nenhum ali que seja uma renda muito baixa. Então, é que, no entanto, nas pesquisas que eu vi, relata no filme que o Neto, ele é um cara de classe média baixa. Sim. Os amigos dele, vamos colocar que poderia ser de classe média alta ou mais ou menos um pouquinho melhor que a dele, né? Sim. Então não foi muito longe da especulação. Porque a questão dos entorpecentes, para não falar outra coisa, ou já falou entorpecente, tóxicos, drogas, o que vocês quiserem aí. É muito acessível para eles. Sim. É muito acessível e a ponto de que
não causa mais estranheza em nenhum dos membros do grupo, e aí no Neto também não. Sim. Então você vê que não é um negócio que tipo, ele tem que pedir dinheiro pro pai pra mentir ou pegar dinheiro escondido, essas coisas assim. É algo bem disponível. Sim. Que, no entanto, assim, vamos colocar... que a gente fala o Neto, assim, mas a gente deixa um pouquinho meio superficial. Ele é um adolescente que tá passando pra fase adulta, né? No caso. Sim, eu diria até que ele deve estar aí por volta dos seus 16, 17 anos. Por aí. Então, assim, o filme, ele não relata, mas é aproximadamente ali a década de 70, década de 80. Então, querendo ou não, a cabeça do pai dele era uma cabeça mais fechada. Cara, aí é que tá. É um ponto que eu acho que é bom a gente abordar quando a gente chegar no segundo ato desse filme. Porque assim, claro, vamos transcorrer bem rápido aqui pro pessoal entender. Até mesmo porque senão a gente não vai conseguir entender o programa. Vai ter que ser uns 2 programas só do filme, 2 ou 3. Sim. Assim, partindo desse princípio, a gente é apresentado pros amigos dele. E um dos amigos dele tem a vaga ideia de ir pra praia. Sim. Só que pros amigos dele isso é simples. Eles conseguem ir. Só que eles ainda não vão às custas dos dinheiros dos pais. Exatamente. Então, o pai do Neto até questiona isso. Que ele chega num determinado momento e ele fala, eu tô indo pra praia. E só tô te avisando que eu tô indo pra praia. Sim. Aí o pai dele vai e questiona, mas você vai com que dinheiro? Como você vai? Como que você vai? Como que você vai chegar lá? Aí ele falou, não, só tô te avisando que eu tô indo. Aí o pai dele, naquela cabeça centrada, né, basicamente de millennium, por assim se dizer, né, ele fala, mas você vai como? Você vai fazer o quê? Como que você vai, onde você vai se hospedar? Sim. Aí ele fala, não, eu só vou dar o meu jeito. Aí ele, que jeito? Jeito de viado? Sim. Porque, no entanto, o Neto tava de brinco. Exato. Ele tava de brinco, tava com a orelha furada e o pai dele falou assim, isso é coisa de viado. Isso é coisa de viado. E ele, cabelão, grande e tal. Então, E chegando lá, satiramente ou não satiramente, sim, os amigos dele arrumaram um local para eles ficarem, para serem hospedados por 2 senhores. E os hosters, por assim se dizer, realmente queriam se aproveitar deles sexualmente. Exatamente. Dos meninos. E sem contar que também usar um entorpecente mais forte. Isso. Que no caso seria... Lá eles retratam como pico, mas acredito que seja o crack, basicamente. Exatamente. E nesse caso, o Neto acaba não ficando lá. Sim. E aí já é o primeiro ponto de trauma. Isso daí eu comecei a notar lá. Porque quando ele vê que os caras queriam usar ele sexualmente para ele poder ficar lá, o primeiro ponto de trauma bate nele porque ele lembra da conversa com o pai. Justo. Verdade. Então, cada vez que ele lembra de uma conversa, é um ponto de trauma, um gatilho que ele cria. Sim. E, cara, nisso daí ele fica muito ruim. E ele começa a pedir esmola para poder voltar. E, cara, é R$7. Ele começou a vagar pela cidade pedindo R$7 para voltar. Exatamente. Até que ele encontra... Alerta de spoiler. Já deixo aqui avisado que é um spoiler bem grande. Ele encontra a maior decepção dele do filme. Sim. Ele encontra a Lentinha lá na Baixada. E ela oferece o dinheiro para ele, para que ele possa voltar. Sim. Hospeda ele uma noite na casa dela. E os dois acabam se envolvendo. Eles têm um caso de uma noite. Justamente. E isso acarreta nele também, né? Tipo, vamos se dizer assim, como ele não... Um afeto, né? Um afeto que... Afeto, a gente tá sendo muito generoso, porque conforme o filme vai desenrolando, você vê que é uma paixão. Não, sim, mas eu falo afeto porque, tipo assim, a questão que era uma coisa que ele não tinha dentro da casa dele.
Então, mas aí é que tá. Por isso que eu falo que é a paixão, porque a paixão ela acaba sendo obsessiva. Então ele cria essa paixão. Ele não tem esse tipo de afeto e de carinho que ele, assim, de acolhimento com os pais. Sim. Mas ele teve com uma mulher que acolheu ele de uma forma tanto sexual quanto psicológica. Justamente. Então gerou uma paixão, ele ficou obcecado por ela. Sim, que acho que no mais pra frente você vai falar disso daí. Isso. Mas, cara, eu acho que se fosse uma paixão tão possessiva, ele tinha ido atrás dela antes. Mas aí é que tá. Eu acho que... É como a gente tá falando, como a gente falou no início. A gente não sabe em que pés isso retrata fielmente o filme. Sim. Ou a história, na real, né? No filme não, o livro. O livro. A gente... Pode ser que no livro ele tenha buscado alguma maneira de encontrar ela, que a gente não sabe. Sim. A gente tá relatando aqui a partir do filme, né? Nós estamos indo pelo que o filme explica e pelo que a gente vai entender. Pela visão do diretor. Sim. E não é justamente pela visão do autor. Então, a julgar, ele conhecer essa menina, e ele... Menina é modo de falar, mulher, ela já era mais velha do que ele. Sim. E ele ter tido esse caso com ela, desencadeou essa paixão de uma forma avassaladora. Sim. Eu diria que avassaladora. E... ele volta pra casa dele, se comporta até melhor, tem um certo ânimo pra viver, parece que ele descobriu de novo aquele brilho, aquela coisa, sabe? E até que o pai dele acha o ponto crucial da virada pro segundo ato. Sim. O pai dele acha um cigarro de maconha na blusa dele. Lembrando que antes disso ele já tinha sido detido, se eu não me engano, né? Ele foi detido pela pichação, mas o ponto crucial é o cigarro de maconha na blusa dele que cai dentro da casa. Então, e tem um ponto aí entre a pichação e o pai dele encontrar esse cigarro de maconha nas coisas dele, que foi... Os amigos dele perguntam assim pra ele: e aí, como é que foi passar a noite em Cana? Isso. E ele fala assim: o problema não foi passar a noite em Cana, o problema foi no outro dia encontrar o meu pai. E vale a pena ressaltar que, tipo assim, como a gente tinha comentado, os amigos, a faixa etária, a faixa salarial dos amigos, ele foi o único que passou a noite preso, justamente. O pai foi buscar ele no dia seguinte. O filme não relata que algum amigo dele passou a noite preso também. Sim. Isso já destaca muito o poder aquisitivo dos amigos dele. E no entanto também, né, quando ele vai preso, não mostra que nenhum outro amigo dele foi pego, só mostra que ele foi pego. Exato. Entendeu? Então, vamos supor que no caso só ele foi pego. Isso, o amigo dele, no caso, foi acobertado pelo pai ou por conhecer alguém, alguma coisa assim, mas acabou sendo acobertado. Justamente. E vamos ao ponto do cigarro. Quando o pai dele acha aquele cigarro, por já conhecer parte dos amigos dele, saber que os amigos dele já não eram 100% retilíneos, e não ter diálogo com filho dentro de casa, a primeira coisa que o pai pensa, aí é a gente supondo como que seria o âmbito familiar dele. Sim. É o pai dele achar que ele era um viciado e que ele já tinha muito tempo que ele era dependente químico. Sim. E isso faz com que o pai dele utilize uma certa jogada, uma certa artimanha, falar que vai visitar um amigo numa clínica psiquiátrica e levar o neto para intervenção radical. Sim. Ele acaba levando ele e deixando ele lá com a intervenção radical. Falando que ele não conversa, falando que ele não se expressa, falando que ele está distante e que ele é usuário de drogas. Cara... Esse é o segundo ato, tá? Cara, e sem contar, né, que, assim, além dele
ser internado à força, né? Sim. E o médico nem olhar pra cara dele, né? Então, é um ponto que eu anotei muito interessante nesse segundo ato. Porque, além do fator dele ter sido internado contra a vontade, o médico tinha motivos mais do que o suficiente para querer que ele ficasse lá. Porque eles precisavam da verba do governo. Sim. Não, mas eu não falo nem tanto o médico em si, que depois o médico aparece. Mas eu falei o médico, mas seria os enfermeiros. Porque os enfermeiros, tipo, seu pai falou que você é dependente químico, já tá lá preparando a seringa com... Mas isso eu diria que é até o mais básico da situação, porque se você é declarado, é aquela coisa, se uma pessoa chega pra você e fala pra você, vamos espalhar um boato aí, não, vamos partir por mim mesmo, o Felipe é um vagabundo. Cara, até que você me conheça e você venha conversar comigo e venha tirar suas conclusões se eu sou um vagabundo ou não, eu sou o que na sua cabeça? Preconceito. Não é nem um preconceito, é um preconceito. Exatamente. Então, cara... Justamente. Então ele acaba sofrendo esse preconceito com relação aos enfermeiros. Sim. É o pai dele que tá falando. Quem pra conhecer ele melhor do que o próprio pai? Então, mas tudo bem que naquela época era mais difícil. Hoje a gente tem as fórmulas de descobrir se é verdade, né? Isso, agora tem os famosos testes. Isso. Seja da mancha de tinta, quanto dos rabiscos, então, e vai. Mas óbvio que naquela época era mais difícil. Então você acreditava mais no que a família falava. Exato. Mas, cara, chegar ao ponto de, tipo assim, beleza, é usuário de droga. Então vamos dar o sedativo, vamos jogar ele aí e vamos esquecer. Basicamente. Entendeu? Porque, querendo ou não, foi isso que aconteceu. Sim, fato. Sem questionar. E ali é quando começa eu digo que é o segundo ato, que é onde a gente começa a entender a vingança. Sim. Porque o enfermeiro fala várias vezes pra ele: quem deixou você aqui e falou que você é usuário de droga e que você é dependente químico e que você tá fora de controle é o seu pai. Sim. Então aquilo começa a gerar aquela revolta dentro dele, aquela vingança. E durante um tempo ele tenta até mudar, tenta provar que ele não é. Sim. Mas chega uma hora que o corpo cansa, a mente corrói e o corpo cansa. Sim. E a gente tem a famosa guinada, que é quando ele vê que ele se desespera. Eu diria que ele entre aspas, passa por algumas fases de um luto ali. Sim. Mas ele não chega a concluir porque ele não acaba aceitando o fato de que o pai dele não conseguiu ver que ele não era um usuário de droga. Sim. Ele fica sempre ali naquela vingança, fica sempre buscando aquela vingança. Mas há um momento em que ele quase chega na aceitação, que é justamente quando ele é levado pelo interno mais velho até os aposentos dele, o interno dá aquela touca pra ele, e ele lê esse seguinte poema aqui, que é uma música que eu pedi pro nosso amigo trazer aqui pra mim, já que o meu dossiê ficou em casa. E detalhe, tem uma diferença entre clínica de reabilitação e clínica psicológica. Exato. Então, ele não foi colocado numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ele foi colocado numa clínica psicológica. Eles achavam que o tratamento dele era psiquiátrico. Sim. Então, não tinha só dependente químico ali. Tinham pessoas com problemas mentais de verdade. Tanto é o próprio Ceará. Sim. O próprio Ceará é um caso clássico de uma pessoa com problemas mentais, cognitivos muito grande. Cara, e aquele cara pra mim, tirando que pra mim ele parece pra caramba com o Matheus Nattergaile. Ele parece pra caramba. Mas, cara, todos os filmes que eu assisti com aquele ator, cara, mano, ele é muito bom. Não, pra drama ele é muito bom. Ele é muito bom. E aqui eu vou ler esse poema pra vocês.
não sei se vocês não assistiram o filme, não estão assistindo dentro do contexto do filme, mas ele retrata muito bem o vazio de se estar num lugar ao qual não se quer pertencer, mas se está lá sem livre escolha. Sim. Ele diz a seguinte citação: o buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar aqui, com um olho aberto, outro acordado, no lado de lá onde caí. Pro lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam meu regresso, toda vez que eu vou, a porta some. A janela some na parede, a palavra de água se dissolve. Na palavra sede a boca cede, antes de falar e não se ouve. Já tentei dormir a noite inteira, 4, 5, 6 da madrugada. Vou ficar ali nessa cadeira, uma orelha alerta, outra acordada. Cara, isso relata o que ele estava sentindo. Sim. O que ele estava sentindo. E detalhe, é porque eu não peguei também o que o senhor falou pra ele também. Porque o que o senhor falou pra ele, cara, também relata tudo aquilo. Não, é aquele simples fato que o senhorzinho falou pra ele. Você tem que fingir. Sim. Muitas das vezes você tem que fingir. Você tem que fingir que você é um artista. Você tem que fingir que você é um bom trabalhador. Você tem que fingir que você é um pai. Você tem que fingir que você é um marido, que você é uma esposa. Você acaba fingindo. Você finge tantos papéis que uma hora você acaba se acostumando em um. Sim. E ao mesmo tempo que isso é perigoso, isso é necessário no mundo. Sim. O mundo hoje, se você for parar para ver, ele é um requinte de vários egos. Você não, às vezes você não é nada daquilo que você tá vendo. Mas você tenta fingir aquela coisa, você tenta emular porque você quer aquilo. Sim. Então é bem Nietzsche isso daí. É bem Nietzsche. Eu não tenho, mas eu quero ter, então eu vou emular o que eu quero. Exato. Tem muita gente que chama isso de emanar energia, de projetar, fazer prospectos, sim, coisas assim. Então, mas assim, olha, que nem você falou. Que no contexto do filme, porque ele tava passando por aquilo. Sim. Mas vamos trazer pra nossa realidade. Cara, não é que a gente vive um personagem pra cada momento da nossa vida. Que nem, eu não sou um personagem sendo pai, eu não sou um personagem sendo marido, eu não sou um personagem sendo filho. Mas é uma construção de vários personagens. Sim, então, assim, a gente se comporta de formas variadas. De formas variadas. Não, e é válido. Eu digo que é um lance bem psique, por assim se dizer, bem arquétipo, bem Nietzsche, essas coisas assim. Porque vão ser raras as pessoas que vão conhecer você na sua essência. Justo. E isso você pode colocar até pessoas próximas da sua convivência íntima. Sim. São poucas as pessoas que vão conhecer você na sua essência. E isso é uma coisa que o Neto transmite muito bem. Sim. Porque por mais que ele utilizasse drogas, por mais que ele fumasse, vamos ser aberto, ele fumava um cigarrinho de maconha dele. Era isso. A droga dele era essa, o seu cigarrinho de maconha. Não era algo que destruía ele cognitivamente. Deixava ele desassociativo. Deixava ele afastado da sociedade. Não. O fator dele não ser próximo da família e dele estar desassociado era justamente a não conversação, o não diálogo com os pais. Sim. Então, o fato dele utilizar o seu cigarro de maconha, essas coisas assim, nada tinha a ver com o trauma já pré-existente dentro da família. Justamente. Porque, ó, cara, eu tenho uma filha adolescente. Então, eu tiro por mim com ela. Eu como pai, eu tenho o dever não de fazer ela se aproximar de mim, mas eu me aproximar dela. Sim. Porque, assim,
O que eu não conversar com ela... Alguém de fora vai conversar. Alguém vai conversar, aí vai conversar e vai ser completamente diferente. O ponto de vista vai ser totalmente diferente do seu, se não for contrário ao seu. Exatamente. Então é melhor que você tenha a versão dela nua e crua, para que vocês discutam ali, do que ela cria a versão dela vinda de um terceiro. Justo. Então, não é que ela tem que se aproximar de mim, eu que tenho que me aproximar dela. Então, e essa aproximação do pai do neto com ele não teve. Não existia. Porque, óbvio que tem no começo do filme, o pai dele chama ele pra ir assistir um jogo, só que, cara, não é aquilo que ele gosta. Não, é o que o pai gosta. Exatamente. O pai tá muito entusiasmado com aquilo. Sim. Mas ele não olha pro neto e pergunta, não, mas o que você gosta? O que você quer fazer? Exatamente. Então, são coisas que, tipo assim, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra gente se aproximar dos nossos filhos. Então, não é mais fácil a gente parar e conversar, a gente tentar ser amigo. Sim. Quer dizer, não é tentar ser amigo, ser amigo dos nossos filhos, porque a forma de se expressar, a forma de conversar é completamente diferente se fosse outra pessoa. Sim, com certeza. Ó, o Thiago aparecendo aí. Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago. E a gente chegou bem próximo já do fim do segundo ato. Eu diria que para fechar isso daqui, é só o conhecimento dele de uma pessoa destruída. Porque ele acaba conhecendo um cara tão destruído quanto ele, psicologicamente, que é o Rogério. Sim. Então, naquele momento em que ele conhece o Rogério é um cara arrogante, bizarro, otário, por assim se dizer, que faz coisas que ele jamais faria na vida dele. Verdade. Mas aí a gente encerra esse segundo ato com ele saindo da clínica, fugindo, por assim se dizer, sendo pego de novo. Sim. E sendo, entre aspas, lobotomizado. Exatamente. Eles fazem um tratamento de eletrochoque nele. Ele não é lobotomizado, né? Fazem um tratamento de eletrochoque nele. Só que, tipo assim, foi que nem eu tava vendo um cara falando que mas esse tratamento na época era eficaz. Cara, como que um tratamento, um choque... Você dá choque na pessoa é eficaz. É eficaz, não onde isso? Então, tipo assim, graças a Deus que isso hoje não tem mais, pelo menos eu acho que não. Acho que só aqueles hospitais antigos ou de filmes de terror, tipo A Casa da Colina do Dr. Vanacut, deve existir ainda. Mas, cara, é pesado. Imagina, você levando um choque na cabeça. Não, e isso é uma forma de fazer um controle associativo de recompensa, né? Sim. Porque ele tem que tomar aquele choque quando ele faz a coisa errada, para que ele não queira tomar o choque e entender que ele tá fazendo a coisa certa. É como... Você já viu o caso dos macacos? Sim. Uma explicação bem rapidinha aqui, pessoal. Teve um experimento que uma vez o pessoal fez com macacos. Eles deixavam uma banana dentro de uma jaula e colocavam 5 macacos. E toda vez que o macaco pegava a banana, eles batiam, os outros macacos batiam no macaco que pegou a banana. E foi assim até que eles começaram a trocar os macacos diversas vezes. Diversas vezes eles trocaram os macacos até que nenhum macaco fosse igual ao do início do experimento. Sim. O que acontecia era que o comportamento continuava. Então chegou uma geração de macacos que nunca apanharam por pegar a banana. Sim. Mas que não pegavam a banana porque sabiam que se fossem pegar iam apanhar. Sim. E eles nunca tiveram contato com nada, da surra nem nada. Sim. Moral da história, né? Tipo, aquilo já tava tão enraizado. Isso. Que, tipo assim, eu não sei o motivo. Mas eu não vou fazer, né? Sempre foi assim, então eu não vou fazer. Exatamente. Cara, mas isso eu falo que até no nosso dia a dia é assim.
até no nosso dia a dia. Porque é o seguinte, uma criança, a gente fala assim pra ela, não pode pegar isso aqui. Não pode. Ela vai lá e pega, a gente vai dar um tapinha na mão, não sei o que, não sei o que. Ela vai ver aquilo ali, ela não vai pegar. Só que ela vai crescer com aquele comportamento. Isso. Daí, quando ela for pai, ela vai ver o filho dela fazendo aquilo, vai pegar e vai bater na mão. Ah, mas por que não pode? Não pode. Não pode. Mas não explica o porquê do não. Exato. E vale a pena que relembrar que, como eu tinha falado da lentinha, que tinha sido a maior decepção, sim, ele passa por todo esse trauma dentro dessa clínica até ele voltar para casa, justamente porque ele nutre a paixão por essa mulher, pela lentinha. Sim. Volta para casa, consegue um emprego, começa a trabalhar, aparentemente coloca a vida nos eixos, sim, até o determinado momento em que ele encontra ela numa livraria. Cara, você falou do tempo que ele tentou colocar a vida dele no eixo, né? Uhum. Tentar viver uma vida normal. Exato, uma vida aceitável, por assim dizer. Porque, tipo assim, ele já tava tão com isso, porque no começo do filme ele era um rapaz normal. Sim. Você vai vendo a degradação dele. Vai vendo ali a quebra psicológica sim, dele ao decorrer do filme. Cara, quando ele vai procurar um emprego, cara... Ele vai na base da ameaça. Sim. Porque o pai fala que... A mãe sugere que ele arrume um emprego. Sim. Já que ele não quer voltar pra escola. Aí o pai fala... Né, ele fala que não tá em condições de arrumar um emprego. Aí o pai dele vai e fala... Olha... Você não pode fazer isso porque a sua mãe tá com pressão alta. Sim. A sua mãe tá com problema de saúde. Então ele associa, se a minha mãe tiver problema de saúde e eu der problema pro meu pai, eu não vou ficar aqui em casa, eu vou voltar pra clínica. Entre voltar pra clínica e conseguir um emprego, é melhor que eu consiga um emprego e tente colocar minha vida no aceitável. Sim, mas cara, a mente dele tá tão perturbada, que ele não consegue desenvolver coisas simples. Sim, sim. Não, sem falar das crises de pânico que ele acaba tendo ao decorrer. Eu diria que é crise de pânico, não é ansiedade nem nada. Ele simplesmente vomita toda vez que ele lembra de alguns traumas que ele passou na clínica. Sim. Ele se isola, ele começa a sentir Assim, não dá pra descrever, né? É o ator. Mas dá pra transmitir que ele sente dor ao relembrar de algumas conversas e de alguns acontecimentos da clínica. Sim. Como é que é? Tem aquela chavinha, né? Isso, que qualquer vira, coisinha que lembra, ele já começa... Ele volta a ficar traumatizado. Sim. E quando ele encontra a lentinha, acende aquele pavio de esperança. Sim. Ele achou aquilo que ele queria, por isso que eu falo que talvez ele tenha procurado, e que a gente não sabe, não tá vendo no livro, né? Mas ele encontra ela e acende aquele pavio de esperança de voltar a ter uma vida segura. A ter uma pessoa que gosta dele e que tem afeto dele. Sim. Só que aí ela trata ele com total apatia, porque aparentemente ela já tá casada. O filme deixa bem implícito isso, a gente não sabe se ela já era casada na época ou não. Sim. Se eles se envolveram por um caso de uma noite. Mas quando ele encontra ela na livraria, ela já tá com outro rapaz. Sim. Que, no entanto, ela só dá um beijo nele e pede pra ele se cuidar. E aquilo dali, hoje, se fosse uma produção de filme mais bem elaborada, né? Ia ser aquele flashback, aquele negócio enorme, tal. Aquele cílios. Isso. Mas a tradução daquilo, essencialmente, é uma quebra. Ele já estava quebrado psicologicamente. Sim. Ele se mantinha vivo pelo simples desejo da paixão. Quando ele encontra ela com aquele outro cara, aquilo acaba quebrando o último fio de esperança dele, que é a paixão. Sim. Aquilo destrói ele de uma vez. E quando isso acontece, ele literalmente tá com foda-se. Exatamente. Ele tá com foda-se pro emprego, pra tudo. Aí, tanto que a primeira coisa que ele tenta fazer é ir pra uma festa. Sim. Ele quer esquecer a dor que ele sentiu de ver ela com outro cara.
E naquilo de ir pra uma festa, encontrar uma outra menina, conhecer uma outra menina, ele acaba até conhecendo uma outra menina e ficando com outra menina. Só que ele não contava com o efeito rebote, não somente dos sentimentos dele, como dos tempos que ele passou na clínica. Exatamente. Porque com os remédios, a tortura. Pra quem não sabe, os remédios, eles acabam... Eles não cortam o seu desejo de uma relação íntima com a pessoa, mas eles inibem o seu pulso de perpetuar o ato, né? De chegar no final, no ápice final. Então, voltando um pouquinho para trás, falando dos choques. Em alguns vídeos que eu vi, com até a própria diretora do filme, ela falou que, assim, ela só mostrou um choque que ele tomou. Só que, na realidade, foram 21 choques que ele tomou na cabeça. Sim. Então, imagina como que é o sistema nervoso daquele cara. Sim, sim. Entendeu? Então, com certeza agravou. Porque, tipo assim, no filme mostrou um só, mas foram 21. Ele passou por aquele tratamento 21 vezes. Não, e lembrando que, tipo assim, a gente fala de tratamento, da intervenção do tratamento, como um choque, mas não é um choque exclusivo. Ah, deu um choque aqui, acabou. Não, aquele procedimento é repetido pelo menos umas 5, 6 vezes. Sim. Então são 5, 6 choques seguidos. O procedimento, se não me engano, leva 1 hora de tratamento. Então, quando ele tenta ficar com a menina, né, indo adiante do diálogo, ele não consegue ter intimidade com ela. Não consegue fazer sexo com ela. E isso, junto ao trauma de ter ficado na clínica, junto ao trauma, assim, trauma, modo dizer, a vingança que está recorrente no peito dele por conta do pai, o fato dele não conseguir ser lascivo numa situação de intimidade com uma pessoa, os remédios, o fato dele ter encontrado a pessoa que ele tinha nutrido uma paixão e ter se desiludido com aquilo, tudo aquilo desencadeia uma fúria imensa nele. Justamente. Que faz ele destruir o banheiro e todas aquelas coisas. E ele acaba sendo preso. Sim. E nisso que ele acaba sendo preso, o passado dele de ter estado numa clínica volta à tona. Entram em contato com o pai dele, falam que ele já tinha esses problemas e que por ter esse histórico, vão internar ele numa nova clínica. Justamente. Ó, o Abrão aparecendo. Boa noite, Abrão. Fala, meu amigo Abrão! E é aí que a gente entra no terceiro ato, por assim dizer. Sim. Porque ele já é um ser humano quebrado. Sim. Naquele momento que ele é um ser humano quebrado, ele abandona todo vestígio de bondade e empatia de ser humano que ele tinha. Sim. E ele passa a se comportar como o cara que ele repudiava, que é o Rogério. Tanto que nessa segunda clínica, ele passa a ser o Rogério dela. Justamente. Cara, aquela sacada da touca. Sim. Cara, foi muito bom, porque, tipo assim, a touca era uma forma, óbvio, metaforicamente, era uma forma dele se esconder, né? Sim, sim. Que trazia, tipo, ele se tornava outra pessoa. Sim. E sem falar que até a própria autoconfiança dele mudava com a touca. Sim. Ele deixou de ser aquele cara mais tímido e com a touca para ser aquele cara... Exatamente. Foda-se, eu vou fazer o que eu quero fazer. Justo. E nisso daí, ele acaba criando inimizade com um enfermeiro dessa segunda clínica, que é o Ivan. E assim, acho que não tem o porquê a gente se alongar nesse assunto, né? O que mais acontece é que ele acaba tentando tirar a própria vida dentro da clínica. Sim. Cara, cena pesada. Óbvio, como o filme todo é pesado. Mas, cara, aquela cena
que o enfermeiro fala, vê a fumaça saindo. E fala que se ele quiser se matar, que que se mate. Foda-se. Nossa. Como é? Uma pessoa que trabalha na área da saúde chegar a esse ponto, né? Que quer se matar, se mata, então. Mas, diga-se de passagem, há muitos profissionais que trabalham, por trabalhar anos a fio na área da saúde, até por não trabalhar anos na área da saúde, mas por achar que a área da saúde tem aquele glamour de eu tô cuidando de uma pessoa e chegar lá, começa a ver as dificuldades, não é o que eu quero. Tem muita gente que é assim, não se importa mais. Um adendo, né? A área da saúde não é nenhum Grey's Anatomy, né? Exato. Pra quem tá achando... não é nenhum Grey's Anatomy. De certa forma, Dr. House. Em alguns pontos é um Grey's Anatomy. Tem alguns pontos que não vem aqui ao caso. Então, mas não é aquele glamour, né? Que mostra. Não é, você não vai trabalhar lá encontrar um Dr. House da vida. Ou uma Grey, né? A senhora Grey, nossa. Ai. Então, mas, cara, é pesado a esse ponto. Que, no entanto, quem salva ele... É o doidinho. O doidinho lá que... Porque realmente não tem nome. Sim. Não é que a gente não queira lembrar. Se alguém lembrar o nome dele, por favor, lembra a gente. Mas eu lembro do Ceará, lembro o nome do Rogério, mas desse doidinho eu não lembro, não. Doidinho, que fica batendo... Não, mas é. Fazer o quê? Vamos ser cancelados por esse doidinho, viu? Não, cancelado por ele não, por citá-lo. Por citá-lo. Mas, cara... Que nem, às vezes, que nem a gente... Estamos brincando aqui, falando doidinho. Mas... Se não fosse aquele cara ali... Ele teria morrido. Fato, isso é um fato. Ele teria morrido ali. E o fato dele ter virado o personagem, o Rogério em si, pra mim também é muito fora do contexto. Porque é aquela coisa, né? É Nietzsche. Sim. Você só vai conseguir dar 100% de si, seja pro bom, seja pro ruim, quando você enfrentar a sua sombra. No caso ali, ele não tinha enfrentado só a sombra dele. É Nietzsche? Não, acho que não é Nietzsche. Acho que é Freud? Não vou lembrar. Ou é Nietzsche ou é Freud. É algum filósofo aí. Você só vai se tornar 100% bom ou 100% ruim quando você enfrentar a sua sombra. No caso, ele não só enfrentou a sombra dele, ele se tornou a própria sombra. Justo. Aquilo que ele não queria, ele se tornou. Sim. Cara, depois disso daí, né? Aparece a cena com o pai dele, né? Sim. Cara... Que aí explica o porquê da carta de vingança. Cara... o Wellington também vai ser cancelado. Ó. Só um doido pra salvar outro doido. É bem assim, né? É bem assim na realidade. Porque... Cara, ele não tinha ninguém ali por ele. Ele não tinha ninguém. E todo o fio de esperança que ele tinha tinha ido. Sim. O último fio de esperança, como a gente tinha comentado, era o encontro com a Lentinha. Sim. Se ele encontrasse ela e, por algum milagre do mundo, talvez, ela não tivesse se relacionado com ninguém, encontrasse ele e resolvesse ficar com ele poderia melhorar. Não é certeza que ele ia se curar. Sim. Ele poderia melhorar. Mas como ele encontrou ela já tava com outro cara, ali foi só ladeira abaixo, como o pessoal diz, dali pra frente é só pra trás. Então, assim, como ele não tinha ninguém por ele ali, porque no entanto, no filme, isso porque a gente não viu o livro, nós estamos falando do filme, cara, a mãe dele não abre a boca pra nada. Não, mas se você for parar pra ver, o esquema familiar, honestamente, assim, olhando de fora, de uma perspectiva de fora, eu diria que ele gira em torno do pai. Sim. O pai ali,
perdão da palavra, o pai é um narcisista, ele quer que se foda. Sim. A família... Foda-se a família, desde que as coisas estejam bem pra ele. Justo. Porque a mãe entra em depressão e ele não liga. Ele até depois de um momento fala, sua mãe tá ruim de saúde, tal. Mas ele em nenhum momento se importa com a mãe. Exato. Ele somente fala que ela tá ruim de saúde. Sim. E ele nunca teve, por falta de palavra melhor, nunca teve porcaria nenhuma. Sim. Então, tipo assim, foda-se os sentimentos dos outros, desde que eu esteja bem. Sim. O pai dele vivia, tipo, de status, né? Tipo, se minha família tá bem... Não, minha família não. Se eu estou bem... Se eu estou bem e os meus filhos estão criados, sim, o resto que se exploda. Então, porque pro pai dele ter um filho dependente químico... Era vergonhoso. Era vergonhoso, era um problema. Não que não seja um problema. Sim. Mas, assim... Em nenhum momento ele quis conversar com ele para saber o porquê que ele utilizava as drogas. Sim. Se era uma maneira se era uma válvula de escape, se era porque ele gostava. E no momento ele quis entender o filho. Ele Sim. simplesmente... aquela famosa pessoa que olha para você e fala, você tá errado. Mas por que você fala que eu tô errado? Não, você tá errado. Foda-se, acabou. É isso. Sim. Então, daí chega a cena lá com o pai dele. Ele tá com um cigarro na mão, né? Uhum. Queima a mão do pai dele. Cara, isso pra mim é muito simbólico. Porque ele queima a mão do pai dele, entrega a carta e vira as costas. Então, assim, eu tô queimando a sua mão. Pra mim não fazer coisa pior. Mas lê isso aqui. Não, eu acho que ainda vai além. Se eu fosse pegar um simbolismo real, eu pegaria o simbolismo do... Ele marca o pai com aquilo que o pai disse que era ele. Sim. Então ele pega uma droga, marca o pai e fala, tá aqui a minha versão, que você nunca quis ouvir. Sim. E vira as costas e vai embora. Então... Entendeu? Porque, cara, é muito simbólico, porque o que, né, como você falou, o que marcou foi o que o pai dele disse que ele era. Bom, pessoal, mas infelizmente chegamos ao final. Foi um bom filme, acho que ainda dava pra comentar mais um pouquinho. Sim. E detalhe, graças a esse filme, o sistema de ala psiquiátrica foi mudado. Graças a esse filme aí também, hoje nós temos os CAPs, né? Sim. Então... Ele veio pra ajudar, não veio pra ir contra os tratamentos psicológicos. Lá vai tocar no assunto da política. Quando foi lançado esse filme, transmitava lá no Senado, no Congresso, uma lei desde 1989, 88, alguma coisa assim, se eu não me engano, e só foi assinada após o filme. Isso daí você lembra que tem alguma coisa mais ou menos assim. Que, se eu não me engano, era até as leis de eletrochoque, essas coisas assim, que ainda eram em vigor ainda, eu acho. Daí, então, pra vocês verem, a gente às vezes não dá valor pro cinema brasileiro, né? Mas ele move coisas. E, pessoal, quem quiser aí sugerir um novo tema, um novo filme, entre em contato com a gente. Exatamente. Lembrando que agora vocês vão ficar com o nosso amigo Manuelito e o Ponto de Vista. Isso. E siga a gente nas nossas redes sociais. A Troca Equivalente 1 no Instagram. A Troca Equivalente 1 no YouTube. E ajudar aqui a nossa rádio, né? Também aqui no Facebook da Rádio Nova Pirapora FM. Que é a nova página no Facebook. Beleza? Pra gente poder voltar a fazer live lá no Facebook. Ou se vocês preferirem também, a gente continuar aqui no YouTube. Beleza, rapaziada? Uma boa noite. E até mais. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando